Olá, terceiro ano. Hoje, quarta-feira, último dia do mês de março, dia 31, né? Amanhã já é quinta-feira santa, né? Amanhã é feriado. Então, hoje, a nossa aula é da disciplina de ética. Então, vocês vão pegar, ó, o livrinho de vocês, certo? E a gente sabe que em ética, a gente estuda muitas coisas do nosso dia a dia. Coisas que a gente vê, né, que a gente passa, né? E hoje, vocês vão colocar na página 25, né? Então, antes da gente começar a falar alguns detalhes sobre esse conteúdo, eu gostaria que vocês acompanhassem a leitura, certo? Aqui, ó, lá na página 25. A justiça. Para começar, dizem que a justiça é cega. Por isso, o símbolo dela é uma mulher de olhos vendados com uma balança, porque a justiça é cega. É muito simples. A justiça não acontece de fato se favorecer uma pessoa por ser parente, chefe, por outro motivo que não seja a verdade. Ela não pode olhar, por isso tem que ser cega. Para a pessoa, como alguém que deve ser condenada ou absolvida sem merecer. Então, a justiça tem que ser imparcial, ou seja, não toma partido. A história da humanidade mostra muitos fatos sobre a justiça e, consequentemente, a injustiça. Atualmente, vivemos em uma época em que as pessoas se agrupam para pedir justiça pela cidadania e vida digna. Os motivos são variados. Melhores salários, limpeza urbana, ruas pavimentadas, paz no mundo, prisão ou soltura de alguém. Ser justo implica muitos fatores, pois o que para mim é justo, para outro pode não ser. Para outro pode não ser. Tudo vai depender de que lado se está em relação ao réu. Mas a justiça, na essência da palavra, é uma só. E é assim que deve ser. A justiça está ligada à verdade. E onde está a verdade dos fatos? É preciso ter consciência de todas essas coisas e muita tranquilidade para decidir o que é certo ou quem está certo. Ok? Então, depois dessa leitura, então a gente viu durante essa leitura, né, essa questão aí que vocês têm até na página 25 o símbolo da justiça e vocês têm aqui no slide também, né? Mas, infelizmente, muitas vezes o que acontece é que termina a injustiça, algumas vezes, ganhando. Por quê? As pessoas, né, infelizmente, no nosso país, existem algumas coisas erradas, né? Existem algumas pessoas que fazem as coisas erradas. Mas, por outro lado, existem pessoas que agem da maneira correta. E quando a gente age com justiça, a gente faz aquilo que é certo. Para a gente ter a certeza de que o que está fazendo é certo, basta a gente se colocar no lugar, né, daquela pessoa e ver se a gente iria gostar daquilo que a gente vai fazer com essa pessoa, se a gente iria gostar que essa pessoa fizesse com a gente. Então, a gente começa a ver, né? E a gente tem que olhar todos os lados de uma história. Muitas vezes, uma pessoa chega para a gente, conta alguma coisa, mas a gente termina ficando meio assim, né? Mas a gente precisa ouvir também a outra pessoa, né? Ouvir o outro lado da história para a gente poder saber quem está certo e quem está errado. Certo? E no nosso país existe a Constituição. A Constituição são as leis do nosso país. O que são as leis? São os nossos direitos,
são os nossos deveres. A gente sabe que muitas vezes os nossos direitos, né, nem estão lá na Constituição, mas nem sempre são cumpridos, infelizmente, né? E os nossos deveres são aquelas obrigações que a gente tem que ter como cidadão, certo? Então, a Constituição, esse livrinho, né? Então, estão lá todas as leis, né? Todos os nossos direitos, os nossos deveres, certo? E aqui nós estamos vendo um direito, né? De acordo com a Constituição, todas as pessoas têm direito à alimentação. Então, se as pessoas elas têm acesso ao alimento, está tendo justiça, certo? Se por algum acaso as pessoas não tiverem esse acesso, aí está tendo a justiça. A gente sabe que tem muitas pessoas que não têm alimentação do jeito que deveria ter, e essa pandemia, né, muitas pessoas perderam a renda, piorou um pouco mais essa situação, né? Outra coisa, direito à educação, nós temos, né? E tem muitas pessoas, muitos jovens que infelizmente estão fora da escola, né? Porque não tem vaga, ou porque a família mesmo não quis que o jovem trabalhasse logo cedo. Mas a educação também é um direito. Se a pessoa estuda, né? Se os governantes oferecem educação, então estão agindo com justiça também. Direito ao atendimento médico, né? A gente sabe agora, essa época de pandemia, como está sendo difícil, né, essa questão das vacinas, a quantidade de gente internada, né, a quantidade de pessoas precisando de atendimento. Então, tudo isso faz parte da justiça. A gente tem todos esses direitos. Muitas vezes, na sociedade, as pessoas não têm direito a nada disso. Então, muitas vezes, tem muitos lugares que vivem conflitos, né, tem aquelas guerras justamente por conta disso, porque as pessoas lutam por uma melhoria de vida. A gente sabe que nem sempre as pessoas lutam da forma correta, né, infelizmente. Direito à moradia, né, todas as pessoas têm direito de viver embaixo de um teto. Infelizmente, a gente vê nas ruas, pessoas que ficam pelos viadutos, ficam dormindo nas calçadas porque não tem moradia. Então, essas pessoas, elas vivem de uma forma injusta, né? Porque elas ficam ali, ficam expostas, né? Ficam abandonadas. E a pessoa, quando tem o seu teto, ela tem justiça, né? Porque ela se abriga da chuva, ela se abriga do sol, né? Então, veja só, antes da gente explicar essa atividade, tem um texto na página 26, que é até um texto bíblico, né? É uma parábola, né? Essas parábolas eram as histórias, né, que Jesus contava para os seus discípulos. E assim, essas histórias, elas tinham uma lição de moral, né? Eram para que as pessoas da época pudessem refletir. Então, tem assim, a parábola dos trabalhadores na vinha. Um proprietário saiu de manhã cedo para contratar trabalhadores para a sua vinha. Ele combinou pagar-lhes 1 denário pelo dia e mandou-os para a sua vinha. Por volta das 9 horas da manhã, ele saiu e viu outros que estavam desocupados na praça e lhes disse: vão também trabalhar na vinha, e eu lhes pagarei o que for justo. E eles foram. Saindo outra vez, por volta do meio-dia e das 3 horas da tarde, fez a mesma coisa. Saindo por volta das 5 horas da tarde, encontrou ainda outros que estavam desocupados e lhes perguntou: por que vocês estiveram aqui
desocupados o dia todo. Porque ninguém nos contratou, responderam eles. Ele lhes disse: vão vocês também trabalhar na vinha. Ao cair da tarde, o dono da vinha disse a seu administrador: chame os trabalhadores e pague-lhes o salário, começando com os últimos contratados e terminando com os primeiros. Vieram os trabalhadores contratados por volta das 5 horas da tarde e cada um recebeu um denário. Quando vieram os que tinham sido contratados primeiro, esperavam receber mais. Mas cada um deles também recebeu um denário. Quando o receberam, começaram a se queixar do proprietário da vinha, dizendo-lhe: estes homens, contratados por último, trabalharam apenas 1 hora. E o Senhor os igualou a nós, que suportamos o peso do trabalho e o calor do dia. Mas ele respondeu a um deles: amigo, não estou sendo injusto com você. Você não concordou em trabalhar por um denário? Receba o que é seu e vá. Eu quero dar ao que foi contratado por último o mesmo que lhe dei. Não tenho o direito de fazer o que quero com o meu dinheiro? Então, tem aí, né? É uma queixa que a gente às vezes escuta muito, né? Tem pessoas que questionam porque trabalham mais, querem ganhar mais e às vezes ganham a mesma coisa ou ganham até menos do que aquela pessoa, né, que trabalha menos. Então, na página 27, tem assim: na parábola dos trabalhadores da vinha, o fazendeiro foi justo. Por quê? Você acha que o fazendeiro foi justo, pagando a mesma coisa a quem começou a trabalhar depois e a quem começou a trabalhar antes? Então, você vai dar sua opinião, né? Segundo, qual seria a sua reação se você combinasse com a sua mãe receber um tablete de chocolate e ela, quando entregasse o seu, também presenteasse alguns dos seus amigos com 2 chocolates cada um? Sentir-se-ia injustiçado? Porque se ela prometesse um tablete a você, ela desse um tablete a você e desse 2 tabletes aos seus amigos, você se sentiria injustiçado? Terceiro, faça um desenho sobre a parábola dos trabalhadores da vinha, ilustrando o que você achou mais importante, que no caso é essa historinha que a gente leu agora, né? Então, vocês vão fazer um desenho ilustrando essa história. A criatividade é de vocês. 4. Crie uma frase sobre a injustiça e escreva nas linhas abaixo. Quando a gente age com justiça, a gente age da maneira correta. Quando a gente age com injustiça, aí já é o contrário, né? A gente já age da forma errada. Então, você vai você vai escrever uma frase falando sobre isso. Então, a gente leu agora, né, o exercício da 27. Na página 28 tem: escreva nas linhas da balança algumas injustiças que você vê em nosso mundo ou na sua vida. Escolha que lado da balança você deve colocá-las. E no outro lado, o que você acredita ser justo atualmente na sua vida ou no mundo. Então, de um lado, você vai escrever o quê? O que for justiça, você vai escrever aquilo que é certo. E do outro lado, né, nas outras linhas, você vai escrever as injustiças, né? Aquelas coisas erradas que a gente vê, que você presencia e é pessoal, certo? Você pode escrever qualquer coisa, desde que você considere uma coisa como justiça e a outra como injustiça, certo? Aí lá
embaixo da balancinha, a gente tem uma frase que diz assim: lute pela justiça. Mas a primeira luta está em você ser justo. A criança que é tratada com justiça será o adulto justo de que o mundo precisa. A gente vê tanta coisa errada, né? E a gente precisa agir com justiça, né? Então, tem mais uma leitura aqui, ó, na página 29, eu acho que vocês estão vendo, que é assim: para refletir, agindo de forma justa nos espaços. Vimos que justiça se relaciona com a ideia de agir da forma como gostaríamos de que agissem conosco, ou seja, corretamente. Quando estamos nos espaços, também precisamos cuidar deles. Isso quer dizer que devemos nos comportar da forma como gostaríamos que os outros se comportassem. Por exemplo, todos gostam de usar o banheiro limpo. Assim, se você não quer um banheiro sujo, também deve agir para que isso não aconteça. Muitas vezes as pessoas pensam que os espaços públicos não são de ninguém e, por causa disso, destroem esses locais. Os espaços públicos são lugares de todas as pessoas. Então, todos devem cuidar deles. Não deixe que ninguém quebre os brinquedos da praça próxima à sua casa, por exemplo. Você cuida dos espaços que frequenta? Se sim, ótimo, continue assim. Se não, comece a aprender a cuidar. É preciso aprender a agir corretamente em cada espaço e a cuidar dele, certo? Outra coisa importante, né? Muitas vezes a gente vai, por exemplo, tem uma área de lazer perto da nossa casa e a gente acha, isso não é de ninguém, aí quer destruir, né, não sei o que, não pode. Né? A gente precisa cuidar também, porque além de nós, tem outras pessoas que também vão utilizar esse espaço, certo? Lembrando, a atividade é toda pessoal, certo? Então, hoje a gente fica por aqui. Então, tenham um ótimo feriadão. Se cuidem, que a pandemia ainda não acabou, certo? Beijo para vocês. Semana que vem estamos de volta com as nossas aulas presenciais.